Shalom, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Discipulando do podcast Quem é Este? Comigo, Nathan Felipe. No episódio de hoje eu vou estar falando sobre variantes. O que é uma variante? Vou usar dois exemplos para ficar mais claro. Primeiro eu vou começar explicando o que é uma variante e depois eu vou explicar o que isso tem a ver com o Evangelho. Vem comigo. Vou começar falando de uma forma didática. Você é filho de alguém. Tem um pai e uma mãe. E o que diz que você é filho do seu pai e de sua mãe? São as características genéticas e físicas, principalmente. Por exemplo, você tem os olhos do seu pai, ou tem o nariz da sua mãe. Você se parece com seus pais. E isso caracteriza você ser filho deles. Não só isso, não só formas físicas também, mas como personalidades também que acabamos herdando dos nossos pais. É como uma mitose ou uma meiose, para quem entende, né? É uma célula que se divide em duas, mas as duas células têm características da primeira célula, né? Então uma variante é algo que é diferente da que gerou, porém tem a característica principal, o DNA da principal. Ou seja, não é a principal, é diferente, mas tem a essência. Isso é uma variante. Quando algo é variável, tem a essência, mas não é propriamente o começo, mas tem a essência. Tá, mas aonde que se encaixa o Evangelho nisso? Eu já vou te explicar. Vou usar como texto base 1 Coríntios 11:1, que o apóstolo Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores como sou de Cristo. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava se promovendo. Tornem-se meus imitadores, cara, porque eu imito Cristo. Não, muito pelo contrário. Ele estava dizendo que Cristo foi o exemplo perfeito de filho para Deus. Foi quem fez tudo do jeito certo e que ser parecido com Cristo era um padrão a ser seguido. E ele deu esse ensinamento. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas vai muito mais além disso. Vai muito mais do que o apóstolo Paulo dizendo para imitar Cristo. É algo essencial. Lá em Gênesis 1, quando Deus ia criar o homem, diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus aqui, ele estava dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas isso não vem de uma característica física, de ter um braço, uma perna, um olho. Não, façamos o homem à nossa imagem e semelhança de uma forma literal. E qual que é a característica de Deus? Qual que é o caráter de Cristo? Deus, ele é santo, e ele é justo, e ele é perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em todas as coisas que ele faz. Mas qual que é a característica principal? É a santidade. Mas faz muito sentido quando se trata de uma variante, porque o Senhor falou, façamos os homens à nossa imagem e semelhança. Você já reparou que as pessoas, elas não são idênticas, a não ser que sejam gêmeos, né? Mas as pessoas, elas não são iguais umas às outras, elas são sempre diferentes umas das outras. Pessoas altas, pessoas baixas, pessoas, com grande porte, outras com menos porte. E as pessoas são diferentes umas das outras, não adianta, Existe uma pluralidade genética, As pessoas não são iguais. Mas aí, como que façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O que Deus quis dizer com isso? Os homens, eles não foram feitos para estarem em divisão, serem seres divididos assim uns dos outros. Por isso que fala do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o quê? São órgãos juntos que se completam. Uma qualidade que eu tenho, outra pessoa não tem, mas ela tem uma qualidade que, se juntar as nossas duas qualidades, daria algo muito bom. E é isso que Deus, ele deixou para a humanidade. Agora pensa, qual sentido faria se existisse milhares de você? Para pensar. Vai que você é uma pessoa muito legal
Imagine se todo mundo fosse legal. Nossa, que bom, é legal. Mas não, uma hora ou outra isso ia ser muito chato. A pessoa legal o tempo todo não faria sentido. Mas você é legal, você vai equilibrar. A diferença é a pluralidade entre os homens, é isso, é um equilíbrio perfeito. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele fez tudo conforme a vontade dele. Ele sabia que ia dar muito certo. E por isso somos diferentes fisicamente e não só fisicamente. Os conceitos espirituais também, né? Quando nós somos chamados a Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo e somos abençoados com os dons espirituais, você pode perceber que muitas vezes a pessoa não tem um dom, mas outra tem. Sabe, a pessoa que tem um dom de profecia e tem uma pessoa que tem um dom de discernimento. As pessoas não têm todos os dons. Por isso que é um corpo. Deus fez o homem para viver em sociedade, para se relacionar em sociedade. E essa sociedade se tornar o corpo de Cristo, que é o corpo perfeito. Mas não é só isso. O homem, ele se corrompeu. No Jardim do Éden, ele pecou. E isso tirou o homem da glória de Deus, né? Porque Deus habitava ali no Éden e era o lugar santo, onde Deus habitava. E o homem, por ter pecado, ele foi excluído do Éden, né? Mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia do homem e o amou o tempo todo e procurou meios de alcançar a vida do homem, meios de estar com o homem, tanto como o sacrifício do cordeiro, e depois veio com a tenda, e depois veio com o templo. Por fim, chegou o projeto perfeito do Senhor, né, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Filho perfeito, que era como nós, feito em carne, tinha pensamentos, sentimentos. Mesmo assim, Jesus sendo homem de carne, ele não pecou. Ele foi perfeito, ele foi o projeto perfeito. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, foi o sacrifício perfeito. Por isso que o Senhor é o sumo sacerdote. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote porque ele ofereceu o sacrifício perfeito, que dali para frente não precisava mais fazer nenhum sacrifício, porque esse foi certo. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu o direito à salvação, né? Nos livrou do jugo do pecado. E dali em diante, passou a ser um padrão perfeito, né? Tanto que quando Jesus foi para ser preso, né, para ser levado ao sinédrio, quando os soldados chegaram lá, não reconheciam Jesus, porque eles estavam junto com os discípulos. Não que Jesus se parecia com os discípulos, mas que os discípulos se pareciam com Jesus, porque eles conviviam com Jesus e eles aprendiam com Jesus, eles estavam com o mestre o tempo todo. E daí veio a variante. Como assim a variante? Nós temos uma genética de herança, que é o pecado, que desde o Éden, desde os primórdios da criação, veio com a gente até aqui. Porque é uma herança, né? Como eu disse, você herda o que é do seu pai ou da sua mãe, seja genético, característico e tudo. E nós herdamos o pecado de Adão. Ah, mas você está culpando Adão? Não, não é isso. É para que vocês entendam porque somos pecadores. Nós nascemos pecadores, não nos tornamos pecadores. Somos pecadores de nascença, porque somos herdeiros do pecado. Mas a partir do momento que nós encontramos com Jesus Cristo no caminho, nós passamos a receber a genética da graça, né, que é o DNA de Jesus Cristo, divino. E daí vem duas características dentro de nós. E aí começa uma guerra interna, que é entre o homem, né, que é o pecado, a carne e o espírito. E daí basta você saber qual dos dois você alimenta, qual dos dois você vai sustentar. O pecado, ele vai alimentar a carne sempre. E quanto você mais alimenta o pecado, mais em pecado você vai estar. E quanto mais em pecado você está, menos você entende e vê a graça de Deus. Porém, se você opta por alimentar o espírito, você fica fortificado em espírito. E daí que vem a palavra-chave desse podcast de hoje: ser variante de Jesus Cristo. Isso mesmo. Nós podemos ser variantes de Jesus Cristo. Através do quê? Da nossa alimentação. Do que nós alimentamos diariamente. E para fortalecer nosso espírito, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar da presença de Deus, da oração, da graça, da busca do perdão diário. E isso nos torna variantes de Cristo.
Mas você está dizendo que tem como ser igual a Jesus? Não em sua totalidade, mas podemos imitar. Como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu imito Cristo. Você não vai ser Jesus Cristo, mas você pode ser uma variante dele. Você pode ser bênção na vida das pessoas, sendo usado por Deus. Como Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi bênção. Jesus Cristo levou cura, levou salvação, levou libertação. E através disso, muitos milagres e muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho Eterno. Aí vem a palavra-chave, variante de Cristo. Mas como eu faço para ser uma variante de Cristo, Neto? Muito simples, mas também não é muito simples. É simples porque se você busca o alimento diário, que é a palavra, não adianta você falar de um Deus, você expressar de um Deus que você não conhece. Então, através da palavra, que é a Bíblia, você vai conhecer Deus e saber quem Ele é e conhecer o seu caráter. E daí sim, depois que você conhece o seu Criador, o seu Pai, você pode se espelhar nele e ser uma variante de Cristo. Eu vou contar uma experiência que eu já contei no episódio anteriores. Uma vez eu e meus amigos tínhamos preparado uma visita, no lar de uma amiga nossa, e eu fiquei responsável por levar a palavra da noite. E nesse dia eu estava no trabalho, estava trabalhando, e aí no decorrer do dia eu busquei o Espírito Santo para saber a palavra, porque eu não tinha uma palavra para levar. Eu fiquei assim: Espírito Santo, me ajuda aqui, por favor, me ajuda a compreender, entender a palavra. E aí no final do dia eu fui pro vestiário do serviço, me trocar, e eu sentei e consultei. E o Espírito Santo falou: João 3,16. Aí eu olhei assim, meio que: João 3,16? Tá bom. Ah, não, mas João 3,16, o que eu vou falar com João 3,16? E aí eu meio que fui desobediente ali na hora e falei: não vou pregar sobre João 3,16. E nesse dia tava chovendo demais mesmo. E no local onde eu trabalho alaga muito, e tanto que a gente fica até ilhado, e tava chovendo. Aí eu comecei a ruminar, pessoal, será que vai dar pra fazer essa visita? Tá chovendo muito, tá uma chuva muito forte. E eu ainda dentro do ônibus, passando aquelas ruas totalmente alagadas. E eu pensando: nossa, não vai dar pra pregar hoje na visita, tá chovendo muito, vai ter que remarcar essa visita. E daí eu peguei o ônibus no terminal, chegando no terminal peguei um outro ônibus, tava tudo certo. E do nada, de verdade, entra uma mulher muito feliz, alegre, sabe? Muito alegre, que a alegria dela chegou a me fazer pensar: essa mulher é louca, é doida. Uma chuva dessa, dia de semana, uma felicidade dessa. E ela entrou e começou a falar: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama, glória a Deus. Aí cumprimentou quase que todos os passageiros do ônibus. Eu tava sentado no último banco e do nada essa mulher olha nos meus olhos e fala: assim diz o Senhor. João 3,16. E eu fiquei totalmente sem graça, porque eu achei uma situação impossível na minha mente, porque eu não conhecia aquela mulher, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, e ela justamente fala o texto que o Espírito Santo tinha me revelado antes. E aí eu fiquei muito assim. Foi um momento que o Espírito Santo me tomou naquela hora, que eu fiquei muito constrangido, E aí aquela mulher olhou pra mim e disse: vamos ter um tempo de oração aqui neste ônibus. E ela apontou pra mim: o irmão, o pastor vai levantar e vai orar. Eu tava tão tomado do Espírito Santo, eu nunca tinha orado no ônibus, mas naquele momento eu tinha certeza do que eu tava fazendo. E eu levantei e orei por todos os passageiros. Mas, cara, foi uma experiência tão incrível. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas eu vi Jesus naquela mulher. Eu vi Jesus, porque era uma felicidade, uma graça tão imensa, que eu vi Jesus naquela mulher. E daí eu desci do ônibus e já peguei o telefone e falei: pessoal, olha, essa reunião, essa visita tem que acontecer, porque o Senhor, Ele falou grandemente hoje, e o Senhor, Ele tem um propósito. E aí a chuva estiou. Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. A chuva estiou e a visita foi uma bênção. O Senhor falou, foi uma bênção de verdade, pessoal. Mas daí que vem a expressão variante de Cristo. Você não é Cristo, mas você tem o DNA de Cristo. E se você alimenta esse DNA, você mais fica parecido com Ele.
E esse é o propósito. O Senhor quer que nós sejamos cópia de Cristo. E através do alimento espiritual, que é a palavra, oração, busca, jejum, esse é o alimento espiritual que nos torna parecido com Cristo, que nos faz ser variantes de Cristo. E o conselho que eu te dou hoje, seja variante de Cristo. Não só para você ser abençoado, mas para você ser bênção na vida de outras pessoas. Para que Deus te use como vaso, para que Deus te leve a levar o evangelho dele, e que pessoas possam ser alcançadas, e que você influencia a ser uma cópia de Cristo, o seu próximo, e que o seu próximo possa fazer isso, para acontecer igual uma mitose e uma meiose, se multiplicando e cada um gerando um até a vinda de Jesus Cristo. Espero que essa palavra tenha edificado, que tenha te trazido algo de Deus de verdade. Espero que você possa compartilhar com seus amigos que precisam ouvir uma palavra. Compartilhe, leve a palavra adiante, faça o que eu disse, seja variante de Cristo, leve o evangelho. E é isso, pessoal. Compartilhe com os amigos. Nos siga no Instagram, quem.este. Também estamos disponíveis no Spotify e no YouTube. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Shalom.